Agora com vocês, a palavra dele, o mito Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Nesse todos incluído todas as autoridades aqui presentes aqui. Já pedi autorização para falar um pouco mais que o tempo de alguns aqui. Saudar os candidatos, os pré-candidatos, os que estão se filiando, na pessoa do Holiday. E dizer a você, Holiday, é questão de errar. Eu acho que eu errei mais que você. Eu sou aqui do Vado Ribeira, aqui do lado, a região mais pobre do estado de São Paulo, e conheci aquele partido antes dele existir. Conheci em 70, nas matas do Vale do Rio Ribeira. Repito, a região mais pobre de São Paulo, mas que tínhamos uma educação de extrema qualidade naquele tempo. E as coisas acontecem na vida da gente. E eu entrei no Exército e depois fui ser vereador no Rio de Janeiro. É o primeiro degrau. E fui vereador em virtude de uma punição excessiva que eu recebi na época. Devia ser punido. Não vou negar isso aí. Mas foi excessivo. E daí eu falei, olha, eu tenho que ver outro horizonte. Servir a pátria de outra maneira. E entrei. Fui o mais votado do Partido Democrata Cristão, lá no Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha internet, nem televisão tinha, só que era peixe para ter televisão. Jornal nem se fala. Um pedacinho de 2 colunas por 5 centímetros, devia estar custando, naquela época, traduzindo para hoje, uns 15 mil reais. E o que falar para você ganhar simpatia, atenção do eleitor e votar em você? Bem, consegui me eleger vereador. 2 anos difíceis. Que marcou lá que foi o único que não aceitei receber um carro oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Um fato que marcou muito. Até porque eu era motociclista, não queria carro. Quem monta em 2 rodas não quer saber de carro. Né? A sensação da liberdade não tem preço. E daí, 2 anos depois, me elegi deputado federal. Fui também o mais votado no Partido Democrata Cristão. 1720 foi meu número. Para vereador foi 17.618. Um número difícil de guardar, né? Tudo bem, daí cheguei em Brasília, em 91. Tinha acabado o período militar com o Figueiredo. E aquela esquerdalha toda, né? Que lutaram por democracia cubana, quando me viu lá, é esse. Só que encontraram a resistência, sozinho. E o pau cantava. Tem muitas frases daquela época que ainda ecoam por aí. Olha como o cara não é antidemocrata. Mas, pô, os caras batiam tão pesado, me sobrava o quê? Me sobrava explosões. Mas mantive a linha. E aprendi a votar. Quando eu tinha dúvida em qualquer matéria, eu olhava para o painel. O que o PT está indicando? Sim, eu voto não. E 99,9% das vezes eu acertei. E naquele tempo também não tinha orçamento impositivo. Então, geralmente, os presidentes daqueles anos 90, né, depois, início do ano 2000 também, ele esperava juntar uma quantidade de matéria que interessava para ele, e daí, como o orçamento não era impositivo, ele fazia aquela proposta, ó, quem votar eu libero, quem não votar eu não libero. Isso, inclusive, ocasionou muitos atos, realmente, de corrupção em Brasília. É o episódio das ambulâncias e tantos outros. E teve ano que eu não apresentei o orçamento, eu não apresentava a proposta de emenda orçamentária, porque eu não vou me submeter a votar o que eles querem, como a reeleição de uma pessoa lá atrás. Esse grito que nós temos que ouvir. Pô. O grito é o produto do amor ali. O produto do amor são noites sem dormir. Entre outras coisas. Mas é o nosso futuro que está ali. Então era diferente o parlamento brasileiro. Bastante diferente. Eu conheci lá na minha frente o Ulisses Guimarães,
o próprio Michel Temer, que foi presidente da Câmara várias vezes, e tantos outros nomes. E o Ulisses Guimarães tinha votado em Castelo Branco para presidente lá atrás. Eleição indireta. Mas não é isso que está em jogo. A gente aprende com o tempo as coisas, onde errou, o que deve fazer para mudar. Eu era, por exemplo, uma pessoa que era estatizante. Eu mudei. Não liberal 100%. Tem certas coisas que a gente tem que preservar. No meu governo, queriam privatizar a Casa da Moeda. Falei, que pipoca é essa, pô? Você vai encomendar um navio de dinheiro, papel, moeda de tal país. Pode chegar outro para outro porto. De papel, moeda aqui para dentro também. Tem certas coisas que tem que ser nossa. Não dá para você passar para frente. Como entendo o trabalho da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, agora, 90% das estatais não tem razão de ser. Porque ela serve para acomodar pessoas que nunca trabalharam na vida, que não têm competência para nada, como nós estamos vendo agora, o loteamento de cargos aqui pelo Brasil. Mas tudo bem. E o tempo passou e eu resolvi, em 2014, vou disputar a presidência. Maluco, né? Isso é maluco. 2014, o PP não quis me dar legenda. Tudo bem. Daí, 2018, foi agora ou nunca. E consegui, às duras penas, um partido, e já vinha trabalhando desde o final de 2014, e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes eu olhar para a minha cara mesmo no espelho e falei, você está maluco, cara? O que você está pensando? Onde é que você vai chegar? Teve até, quando eu lancei o João 8,32, que eu entendo a Bíblia, até para quem não acredite, ela é uma caixinha de ferramenta para o ser humano. Se você estiver bem orientado, você vai lá, pega um versículo, uma passagem, e serve para você. E tinha uma jornalista da Veja, uma loura, né, bastante vistosa, que foi me entrevistar e falou, você com esse papinho de conhecereis a verdade vos libertará, tu não vai chegar a lugar nenhum. Falei, então eu não vou chegar, pô. Para fazer igual aos outros, eu não sou candidato. E alguns perguntavam para mim muitas vezes, né? Pô, qual é o teu futuro? Eu falei, eu tenho dois, Planalto, né, ou a praia do Planície, lá na Barra da Tijuca. E quando acabou a eleição, eu falei, me dei mal, me elegi presidente. Por que isso aí? A incompreensão, o falta de sentimento, o que é o Brasil. Eu andei pouco pelo mundo. Né? Em 2018, era um pré-candidato, fui com meus filhos e o Onyx, conhecer ali Japão, conhecer Coreia do Sul, estive em Taiwan, e passei por Israel também. Eu sempre falo, né, eu acho que o que mais deve nos marcar, o Holiday, o norte para a gente, é olhar o Estado de Israel. Ele é menor do que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. O que eles têm? Não tem nada. Lá não tem nada. Nem petróleo tem. Então, eu costumo dizer, olha o que eles não têm, veja o que eles são. Quantos prêmios Nobel da Paz eles têm? Ou quantos prêmios Nobel ele tem? Olha nós. Olha o que o Brasil é e o que nós não somos. É uma vergonha para nós. Uma vergonha. E isso, obviamente, essas viagens, me fez montar um ministério. Quem é o Marcos Pontes? Era conhecido apenas como um astronauta do Hemisfério Sul, um cara que teve a 400 km de altura, né, que vale uma distância daqui ao Rio de Janeiro, uma bagagem cultural enorme. Esse cara tem que ser o ministro da Ciência e Tecnologia, porque um outro que, lá de trás, não sabia a diferença de gravidade para gravidez. A gente podia esperar o quê desse ministério? Nada. Nada. E ele abriu polo, centro pelo Brasil, universidades, estimulou, como o Cicloton em Campinas tem já a bateria de nióbio. O que é a bateria de nióbio grafeno? Que o pessoal em 2016, 2017 batia em mim, né? Convida o nióbio para ser vice. Né? Ou o grafeno. É uma bateria que é recarregável em 10 minutos. Podemos esquecer até com o potencial que nós temos de energia solar aqui no Brasil, entre outras fontes, esquecer aqui a questão dos combustíveis fósseis. E ele trabalhou nessa área, fui na UX, lá em Caxias, vi o nosso laboratório, né? Tive na Mackenzie aqui, foi em 17, visitando a Universidade de Mackenzie aqui. Na saída tive que chamar a polícia para não ser linchado. Aí fui lá conhecer, fui lá na montanha de grafite em Miracatu,
Cavoquei lá um meio saco, entreguei uma parte aqui para a universidade e começamos a montar os ministérios, né? Quem vai para o Ministério da Agricultura, eu sabia como não funcionava a agricultura. Se um partido indicasse, aquele partido atendia basicamente as pessoas daquele partido, e não como um todo a nossa agricultura. Veio a Tereza Cristina, uma aquisição fantástica, como, por exemplo, a parte técnica, né, e de gestor do Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura. Quem tinha balsa no Brasil é revoltado comigo. A gente escolhia os locais que tinham balsa, vamos botar uma ponte lá, vamos ajudar aí a escoar o que nós temos aqui no Brasil, os transportes, etc. Entre tantos e tantos outros nomes. A defesa, voltei com militares para lá, tive alguns problemas, mas foi um bom trabalho que a defesa fez, né, enquanto eu estava na presidência da República, e montamos, então, um ministério que, por coincidência ou não, pôde fazer frente à questão da pandemia. Como é que a gente ia enfrentar a pandemia com feche tudo? Como é que fica a economia? A imprensa bate em mim, está preocupada com a economia, quer mais que todo mundo morra. Pô, pessoal, se a economia para, o pessoal morre de fome. Lutamos pela liberdade médica. O médico tem que ter autonomia para decidir o que falar, o que receitar, perante uma doença que ninguém sabe o que ela representava. Graças a isso, conseguimos, ali com a equipe econômica montada pelo Paulo Guedes, criar o auxílio emergencial, os programas que evitou a queda de desemprego no Brasil. Né? Naquele ano, a Lei da Liberdade Econômica, depois da questão do auxílio emergencial, como continuidade àquilo, o nosso governo, via Banco Central, criou o PIX, que passou a ser uma coisa fantástica. O mundo, vários países do mundo todo querem a nossa tecnologia, que nos debates eu falei que ia ser taxada pelo outro lado. E a verdade está aí. O outro lado, né, que o pessoal que nunca trabalhou na vida, eles querem arranjar dinheiro taxando quem produz. Quem conseguiu ler com alguma atenção ou pedir informações, porque é complexo você discutir a PEC da reforma tributária, vai entender. Estão dando uma carta em branca para um cara aí que tem orgulho de ser chamado de comunista. Taxações extras, imposto progressivo na herança, possibilidade de criação de novos impostos, e uma única certeza, vocês vão pagar mais. Eu acho que seria diferente. A reforma tributária, eu vinha fazendo com o Paulo Guedes. Reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, zeramos imposto de importação de muita coisa, como games, jet ski, veleiro, pneus de caminhões, peças para tratores. Isso tudo é vantagem. Quando a gente zera o imposto de jet ski, o cara está pensando no rico. Pô, na Marina tem um montão de gente pobre que vive disso. Estimula o turismo. Facilitamos a aquisição da carteira de habilitação para jet ski. Facilitamos a habilitação de hidroavião. O Brasil é uma pista. O Brasil é uma grande pista para hidroaviões. Quero o turismo de hidroaviões na Amazônia, para mostrar para o mundo que aquele trem não pega fogo. Hoje o Canadá está em chamas. Ninguém fala nada aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, a mídia tradicional, né? Não fala nada. Todo ano pega fogo na Califórnia, ninguém toca no assunto. Quando aqui alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de calor aqui no Brasil. Problemas, pancada. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leva-se em conta alguns países europeus, país mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Desde quando eu assumi, falava que ia dar um golpe no Brasil. O tempo todo, é golpista, vai dar golpe, não sei o quê, não tem amor à democracia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não vira um ato meu.
Mesmo quando tiraram o Ramagem, não deixaram o Ramagem assumir, tá? Revoltado, chateado, mas mantive a adesão. Toda semana tinha uma adesão judicial em cima da gente. Tem 48 horas, 24 horas para responder. Até agora não vimos nenhuma ação. Ações entraram, mas nenhuma decisão. Terminamos o nosso governo com números muito melhores do que eu recebi em 2019. Alguma coisa errada aconteceu? Sim, acontece. Acontece. Não dá para a gente satisfazer a todo mundo. Alguns acham que o presidente pode muita coisa. Eu costumo dizer, se tiver um caminhão lá fora cheio de tijolo, eu escolhi um de vocês, vai lá e descarrega em meia hora. Você não vai descarregar em meia hora. Nem se você for o presidente da República. Mas se todos nós formos lá, a gente vai descarregar esse caminhão em meia hora. Então, tem certas coisas que cobravam de mim, mas eu não tinha como fazer sozinho, da ordem que cumpre. Não é assim, pessoal. Aqui não é quartel. Tem certas coisas que você tem que fazer em conjunto. Talvez não tenha tido a capacidade de convencer pessoas próximas de mim e ajudar a fazer aquilo dentro das 4 linhas. E daí? Né? O que aconteceu? Bem, tivemos as eleições. Eu não esperava perder as eleições. Eu não esperava por quê? Porque a eleição que eu sei é você ser reconhecido no Brasil todo. Quem viu uma motocicleta aqui em São Paulo, uma coisa inacreditável. Tá? As nossas andanças pelo Brasil, Nordeste, o Norte, né? As imagens de 7 de setembro, que vocês foram, nós fomos proibidos de divulgar as imagens de 7 de setembro, que aconteceu em Brasília, aconteceu em São Paulo, aconteceu lá também em Copacabana, porque em grande parte, tem muita coisa para falar, em grande parte, né, houve uma ação por parte de outros órgãos fora do Executivo que impediram você de mostrar muita coisa. E nós sabemos qual era o interesse. Como eu vi aqui, há pouco tempo, o Merval Pereira dizendo, balbuciando, né, com a voz embargada, ou até alguns do Supremo, voz dele, foi o que disse, que se gabam de ter salvado a democracia no Brasil. E ato contínuo ele complementa, entregando para essa turma que está aí, entregando para comunistas, para um cara que bate no peito e fala, tem orgulho de ser comunista, que recebe com tapete aqui o Maduro. Eu fui lá em Roraima, ver como chegavam os venezuelanos, em média 600 por dia ainda, bastante debilitados, a maioria mulheres e crianças, como chegavam. Eu fui lá, não botar um tapete vermelho, mas dar condições de vida, de recomeçar uma vida a esse pessoal, e não com tapete vermelho em Brasília. Alguém acha que com essa política que nós temos no momento, podemos sonhar com dias melhores? E tem certas coisas que não acontecem como raio. Vão acontecer devagar. Eu entro aqui na parábola do sapo fervido. Se a temperatura subir muito mais, acabou a nossa esperança. E, obviamente, o desafio de como resolver esse assunto passa por todos nós. Eu sou um ex agora, que tenho coragem, né, e a alegria de conversar com vocês. Tá, esse ex mais amado do Brasil saiu no CEPAC. Eu fui mais aplaudido que o Trump lá no CEPAC. E quando eu estava falando, depois que um homem falou pela 3ª vez, com voz bastante característica, mais ao sul, né? Eu te amo, tchê. Daí eu respondi, eu sou o ex mais amado do Brasil. A gente vê, essa semana, mais um padre foi preso na Nicarágua. Lá, o Ortega pode disputar eleições tranquilamente. 6 ou 7 opositores estão presos. A Bolívia vai no mesmo caminho, a Venezuela, idem. A Maria Corina perdeu direitos políticos por 15 anos. Aqui o sistema resolveu se antecipar. Vamos tornar o cara inelegível. Agora, o que é tornar inelegível? Você tem que ter cometido alguma coisa, né? Reuniu-se com embaixadores. Pô, Dilma se reuniu em 2016.
E ela foi explícita. Pediu apoio dos embaixadores, né, junto ao seu chefe de Estado, contra o impeachment. Ele atacou o sistema eleitoral. Tudo é ataque. Falar sistema eleitoral passou a ser ataque. Falar do Supremo é ataque, falar do TCU é ataque, tudo é ataque. Agora, o que eu ataquei? Eu destrinchei o inquérito de 2018. Esse inquérito de novembro de 2018, por que ele existiu? Porque chegou uma denúncia de fraude nas eleições. Peraí, mas o sistema não é infalível? Se chegou no de fraude, ignore. É infalível, não é? Ignore. Por que a senhora presidente Rosa Weber determinou que fosse aberto o inquérito, então, em novembro de 2018? Uma semana depois da minha eleição. Para apurar a fraude. E, geralmente, quem fraude é quem ganha. Não foi a fraude do Haddad, foi a fraude do Bolsonaro. Em poucos dias, o TSE forneceu tudo, com a assinatura de um tal de Giuseppe Giannini, chefe de TI. Forneceu tudo para a PF. Eu não posso dizer aqui 3 coisas mais importantes, que depois que eu divulguei o inquérito, carimbaram ele como confidencial. Se eu falar aqui, aí sim estou cometendo um crime, revelando, né, um documento confidencial do TSE, mas que é inadmissível. Há 5 anos o inquérito não é concluído. Nenhum delegado tem a coragem de falar, arquive-se. O que está ali dentro? Houve fraude ou não houve fraude? Se ela tinha uma denúncia consistente de fraude, e fraude a quem ganhou, por que o inquérito não foi para frente? O que aconteceu? E, em cima desse inquérito, que a gente não pode falar sobre ele, é que me tornaram inelegível por 8 anos. Medidas preventivas para o sistema. Estava conversando com a Rosana Vale agora há pouco. Por exemplo, Porto de Santos. Lá, quando peguei o Porto de Santos, tinha prejuízo anual de 500 milhões de reais. Entregamos com lucro anual de 530 milhões. Para onde iam esses 1 bilhão e 30 milhões de reais? É para o bolso de alguém. Para ralos, descasos, malfeitos. Ceasa, não sei se o Melo Araújo está aí. Quando descobri o problema do Ceasa, eu falei com o Paulo Guedes, né? É vinculado ao Ministério da Agricultura, mas falei com o Paulo Guedes e com a Tereza Cristina. A gente tem que trocar todo mundo lá. O Paulo Guedes apresentou, eu tenho uma equipe de gestores muito boa. Eu falei, que coisa não é gestão, é de polícia, porra. É pegar rato ali, malandro. Já tinha um parlamentar ali que levava 1 milhão por mês. De propina. De onde vinha essa propina? O empurrador de carrinho pagava 160 mil reais por mês de propina. E eu recebi um Pix agora, agradeço quem doou para mim, tem o suficiente para pagar as multas e sobra ainda dinheiro. Tá? Não chegou tudo isso não, tá? E uma das doações veio do empurrador de carrinho lá da CEAGES. São pessoas humildes que moram longe e me doou 100 reais. Pô, 100 reais é dinheiro para cacete, pô. Para quem tem esse tipo de trabalho lá. E o que ele botou no comentário para mim? Presidente, a vida toda eu trabalhei pagando propina de 160 reais. Do seu governo para cá, não paguei mais nada. Então, 100 reais aqui é o mínimo que posso fazer pelo senhor. Muito obrigado. Ele agradeceu, doou e falou muito obrigado. Se pegar a Itaipu Binacional, era uma festa. E lá o problema lá não tem problema. O TCU não passa por lá, é binacional. Então descobrimos quem é que desviava e para onde. Tá? E saneamos a Itaipu Binacional. Tanto é que uma empresa que só produzia energia elétrica, nós reduzindo a tarifa em dólar, ainda conseguimos fazer a extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, a segunda ponte já foi entregue com o Paraguai, estamos fazendo a terceira lá em Porto Murtinho, atendemos em pequenas obras 70 municípios do entorno da bacia lá da lagoa. E assim foi no Brasil todo. Quando se fala em estatais como um todo, as estatais lá estavam lá, pequenos lucros ou prejuízo. Entregamos com lucro de 170 bilhões por ano. Para onde ia essa grana? Para o sistema. Para mim, pessoal, é muito mais fácil estar do outro lado, porra. Numa boa. Tranquilo. Resolvi fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito.
aquilo que meus 28 anos de deputado achava que tinha que ser feito. E o que está acontecendo agora? Para mim não é surpresa. Tudo sendo loteado, ou reloteado, incompetentes. Pessoas que passaram pela Lava Jato foram condenadas, assumindo posições estratégicas. Tem alguém dos Correios aqui além do Gil? Ah, o Gil aqui, é o deputado estadual. Gil Carteiro Reaça. Conheci um tempo atrás, não sei como, né? Dei esse azar, conheci o Gil aí. Hoje em dia, o Gil vê os colegas dele, dados a roubalheira do Fundo de Pensão dos Correios Postais, eles têm um desconto extra, os mais humildes, de R$ 520 por mês até 2030. Dada a roubalheira do Fundo de Pensão dos Postais. A mesma coisa na Caixa Econômica e na Petrobras. Os caras roubam no carnê. Roubaram no carnê. Vão voltar a roubar. A gente começa a ver, por exemplo, o Postales. Mas por que quebrou? Os caras compraram empresas, né, papéis, da Venezuela. Daí avião da Força Aérea lá, com uma autoridade daquele governo vermelho anterior, trazer parte da grana que eles pagaram para comprar aquela empresa quebrada. O Brasil era isso. E triste o país. Eu não quero aqui posar de herói, de honesto, pipoca nenhuma. Mas triste o país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente, na verdade, queria ir para a praia. Mas entendo que é uma missão. Nós despertamos em vocês muitas coisas. Teve alguma corrupção? Deve ter tido, não sei. Como é que vai coordenar um Estado gigantesco como esse que nós temos aí? Então, o que te fez ao longo de 4 anos? Pô, voltamos a cantar o nacional com os olhos lacrimejando, a bandeira do Brasil. Eu não me apoderei da bandeira do Brasil. A esquerda jogou no lixo a bandeira do Brasil, pisou em cima dela, tocava fogo, cuspia nela. Começamos a falar em Deus, pátria, família, liberdade, está sendo ameaçada agora. Olha o pacotão da democracia. Eu lembro aí, né, o que a esquerda faz, por exemplo, Comissão da Verdade. Que porra de verdade é essa? Que não começa investigando o Celso Daniel? Então, uma esquerda que não quer o bem do seu país. Como disse, lamentavelmente, um brigadeiro, ministro supremo do Superior Tribunal Militar, fala umas besteiras daquela, encher a boca para falar merda. Uma vergonha. Não é para a aeronáutica, não, porque a aeronáutica não está composta de jeito daquele perfil. Fala tanto que o militar não pode falar de política, mas vai dar uma entrevista fardado. Dê exemplo. Agora, esse país aqui eu considero um barco. Estamos todos dentro dele, até a pessoa de esquerda. Eu não dou paulada, pancada em eleitor de esquerda, que são os coitados. A maioria são os coitados. Não sabe o que fazem. Não sabe por que votou. Acha que o voto é um negócio, vamos lá. Não é assim. Eu lembro de uma reunião com o empresariado de São Paulo, 2022, gente que realmente mexia com o PIB no Brasil, né, tinha uns 25, 30 pessoas, e se falava, logicamente, quanto ele investia aqui, investia lá, só na cifra dos bilhões. E depois, quando começou a reunião, perguntou para mim, né, o que você quer? Quando tu fala bilhão, 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 você tem que responder, quero bilhão. O que eu fiz? Eu mandei um assessor meu trazer o pessoal da cozinha. Vieram uns 12 servidores da cozinha, trabalhador da cozinha. Eu falei que eu preciso que vocês conversem com essa gente. Com toda certeza, tem gente aqui que vai votar no outro lado. Conversar com eles, mostrar o que é, né, a questão que te fala tanto, né? O que é economia? O que é o capitalismo? O que é o socialismo? Vai falar com o coração.
Não é como um falou agora há pouco, que vai reunir seus 500 empregados em tal local e vai dar uma palestra para eles. Vai perder voto. É conversar com essas pessoas que dá trabalho. Mas mostrar que sempre, um velho ditado, né, que as coisas podem ficar piores. O país mais rico em petróleo do mundo, o povo vive numa situação semelhante ao Haiti, que é a Venezuela. O cara falou tanta besteira aqui que o Boric do Chile deu uma bronca nele. Foi enquadrado pelo Uruguai também. Ora, sempre pergunto para mim, né, como mudar. Falei, pergunta para você primeiro. O que você fez? Nós temos que nos conscientizar do que está acontecendo. É fácil? Não é. Agora, temos que fazer alguma coisa. A imprensa vira-mexe pergunta para mim, você tem medo de ser preso? Qualquer um pode ser preso hoje em dia por nada. Por nada. Uma simples acusação. Como ontem, não sei onde estava aí, chegou um cara, vim visitar, estava em Brasília, vim visitar aqui o advogado do meu irmão, que está preso, porque em março postou uma imagem do que aconteceu dia 8 e fez um comentário. Não perguntei qual comentário. Pode ser até um comentário até infeliz, mas preso desde março. Ainda temos 250 pessoas presas em Brasília. Pegue aí, fala em ditadura Vargas, fala em ditadura militar. Pegue esses períodos todos. Quantos presos tivemos lá? Menos da metade que tivemos presos no único dia em Brasília. Qual a acusação? Ofendeu o Estado Democrático de Direito. Vai para a ponta da praia, tudo é Estado Democrático de Direito, pô. Agora, se coloque nessas pessoas que estão presas lá. Se coloque nas pessoas idosas, de 80 até 90 anos, que estão com tornozeleira eletrônica em casa. Como autista foi libertado nesses dias aí, dois assessores meus, né, o presidente tem direito a 8, deu 2 presos. O meu ajudante de ordem está preso. O meu ajudante de ordem teve sigilo quebrado desde 21. O cara bisbilhotava o que nós fazíamos. E tinha troca de informações que eram estratégicas. Não era para ninguém saber. Não era para ninguém saber, mas troca de informação. Quando eu fui conversar com o Putin na Rússia, ou com o Marito aqui no Paraguai, seja quem for, bisbilhotando, qual a acusação? Fake news. Olha, eu não sou advogado, não, nem rábula, né? Mas parece que não tem certificação penal em lugar nenhum. O que é isso? Por que fazem isso? Por que pessoas importantes apoiam esse tipo de ação e decisão dessas pessoas? Nos leva para uma insegurança. Nos leva para uma situação que nós não queremos experimentar. Eu sempre digo, várias vezes eu falei, eu sou católico, acredito em Deus, já li a Bíblia, e faço minha oração todo dia, dobro meu joelho e peço a Deus que o nosso povo não sinta as dores do comunismo, que depois que sentir não tem mais retorno, vai levar 50, 60, 70 anos para a gente voltar a uma possível normalidade. Esse é o bem maior que nós temos, a nossa liberdade. Indo para o encerramento, tive problemas no meu antigo partido, daí fui conversar com um tal de Valdemar da Costa Neto, aí, que também, o Holiday, tem seus pecados. Eu não quero dar de Jesus Cristo aqui, quem não tem, levanta o braço. E conversei com ele. E o Valdemar é conhecido como o quê? O que é a linha do Valdemar? Ele falou, está falado. Ele não volta atrás, né? É um pecador, se bem que hoje em dia praticamente não comete mais pecado nenhum hoje em dia. Depois, até os 65 a gente é passível de cometer pecado, depois não mais. E fiz um acordo com o Valdemar. Valdemar, vamos em frente, vamos junto, vamos montar o PL. Ele falou para mim, é um partido que tem seus velhos políticos. Ninguém vai começar a expulsar a gente por aí, né? A torto é direito, tomar providência contra eles. Mas vamos formar um partido, né? E fizemos aí, buscamos nomes pelo Brasil, foram 99 eleitos, né? Uma coisa fantástica, em número, né? E também em qualidade, que uma das provas foi agora, na reforma tributária. 20% votou para o outro lado. Não sei se eles, qual a razão, mas eu faço a sugestão para vocês. Converse com quem votou sim e fala por que tu votou sim, quais os pontos bons da reforma tributária. O imposto de herança progressiva é bom?
Né? Imposto do pecado é bom? O IPVA verde é bom? Não ter nenhum número definido ali quanto vai ser cada imposto é bom? Qual a garantia que nós, pelo menos, não vamos pagar mais? Tem a garantia? Dá razão a ele, não tem? Quem quer aprovar é o governo. Se quer aprovar, apresente uma boa proposta. A gente aprova. Agora, o que está aí, não dá para ser favorável a isso. Não dá. Não podemos dar carta branca a ninguém, muito menos a um cara que se diz que tem orgulho de ser comunista. Até botei na minha última notinha, né, nas minhas sociais, etc., que é rumo ao socialismo, né, com as armas da democracia. O que acontece na Venezuela? O povo lá foi perdendo tudo. Aqui, com o aumento da carga tributária, você desestimula a trabalhar. E daí a gente vê o Haddad, que foi prefeito aqui em São Paulo, comparando os herdeiros a parasitas. Logo ele, que nunca trabalhou na vida. Então, mudanças. Nós temos apenas uma arma no momento. Ela funciona, não funciona, é melhor, não é? Mas o que está aí? Nós entrarmos na política. Como aqui alguns garotos se filiaram agora, gente nova, que tem cabeça boa, né? Com todo respeito aos mais idosos, né? Mas investir na política. Eu fui vereador 2 anos, só 2 porque já cansei. Ser vereador não, é muito emocionante, né? E entrar na política. Alguns falando aqui em disputar eleições agora e vai ser outro cargo no futuro. E chegar em Brasília e ter coragem, não se esconder. Hoje nós temos deputados e senadores que têm medo de ocupar a tribuna. O que vai acontecer comigo? Já prenderam um deputado, né, por 9 meses, depois deram 8 anos, 9 meses de cadeira no deputado. Eu dei a graça para ele, depois eu dei a graça baseado na lei, o excesso. Tinha que ser punido? Tinha. Dado o que ele falou, um montão de abobrinha. Mas não daquela forma. E assim, a gente vai fazendo. Como, por exemplo, não vou falar aqui, vai despertar a curiosidade de quem quer. Estão ouvindo lá fora? Um abraço a quem está aí fora aí. Então, o seguinte, pessoal, eu confesso que tem muita gente melhor do que eu por aí, muita gente, tá? Mas o momento quis que eu assumisse esse cargo em 2019. E entendo que eu dei o melhor de mim ao longo de 4 anos, com a pandemia, com uma guerra lá fora, com uma crise hídrica em 21, com trairagens que não faltam no nosso meio, né? Infelizmente. Gente aí que quando senta numa cadeira de uma câmara, numa casa legislativa, já sobe a cabeça que ele é o cara. É que eu digo para vocês, eu duvido que esses deputados que votaram sim à reforma tributária tenham argumentos para falar que votou acertadamente. Não vou acusar todo mundo de ter levado emendas, nem cargos lá em ministério, mas alguma coisa o fez, né? Se aproximar do poder, que ser oposição não é fácil. Mas é gratificante. Vale a pena. Não tem preço, em qualquer lugar que eu vá do Brasil, me tratarem muito bem. Então, eu quero cumprimentar a todos, agradecer o carinho, a consideração, cumprimentar o Holiday e demais aí, não é o Pavinato, não, é o Pavanato, né? 2 letras faz diferença, hein, pessoal? Mandar um abraço hétero para o Holiday aqui. Os filiados aqui, eu vi que tem uma bagagem cultural muito grande, sabem se expressar, vão nos ajudar a gente, de certa forma, garantir aquilo que é mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Não vamos nos esmorecer, ninguém vai pedir para que ninguém faça nada aqui que possa colocá-lo em risco. Até eu tenho dito, né?
É opinião minha. Em vez de falar em movimento de rua, se tiver um dia, tem que ser para pedir a liberdade desse pessoal que está lá. Tá? Meus assessores que estão presos já há 70 dias, de forma covarde, porque não tem fundamento nenhum para prisão preventiva. Quando estava voltando para o Brasil, o governo me retirou 2 carros blindados, tenho direito a 2 carros oficiais, né? E não abri mão. Tá? E tinha escolhido 2 blindados, retiraram. Eu estou só com 6 pessoas que trabalham comigo agora, 2 seguranças que eu perdi. E a gente vai, nesses momentos difíceis, né? Vai sobrevivendo, vai conseguindo força para mostrar o que é o poder para vocês, que vocês aprenderam o que é o poder. Vocês sabem o nome dos 11 do Supremo, vocês sabem o nome do pessoal de parte do TCU, das mesas da Câmara, do Senado, dos mais importantes do STJ. Aqui o Tribunal de Contas do Estado tem uma vaga agora para o mês que vem, né? Espero que tenha parlamentares aqui estadual, que vocês vão decidir quem vai ser esse nome. Esse voto aqui é secreto, a votação é secreta, com toda certeza, né? É muito importante. E nós vamos, cada vez mais, nos inteirando e procurando, né, fazer o melhor para o nosso país. Vi um vídeo esses dias aqui do Volta o Movimento Separatista, bem incipiente ainda, mas no Sul. Então, algumas pessoas perdem a paciência e acham que é melhor dessa forma, né, o Sul é o meu país. Não vou entrar no mérito aqui, não vou discutir esse assunto. Mas a divisão, né, sempre a esquerda usa para ganhar as batalhas em cima da gente. Né. Eu estou com 68 anos de idade. Se essa for a missão de Deus, eu estou pronto para novas, não aventuras, né, mas novos saltos, já que eu sou paraquedista. A ameaça do Brasil é a riqueza que nós temos aqui. Se fosse um país sem nada aqui, ninguém estaria preocupado com o Brasil. A Amazônia realmente, desde a Ileia Amazônica, lá de trás, décadas atrás, quando quiseram criá-la, a intenção é exatamente isso aí. E digo mais, né, foi eu que falei, a primeira vez que a Amazônia era cobiçada antes do descobrimento. Porque basta ver o Tratado de Tordesilhas, 1494, você vê toda a Amazônia deixada ali a oeste. Né? Mas tudo bem, estamos numa terra abençoada, realmente ninguém tem o que nós temos, um país fantástico, um povo dócil até demais, no meu entender, muitas vezes, mas tenho muita esperança que nós possamos mudar, achar o ponto de inflexão e mudar o destino do nosso país. Também diz uma passagem bíblica, né? Faça tudo que for possível você fazer. Quando não der mais, entregue nas mãos de Deus. Tá? Acredito em Deus, acredito que a solução virá, ou pelas nossas mãos, ou pelas mãos dele. Então, muito obrigado a todos vocês. Hoje não vou torcer nem para o São Paulo, nem para o Corinthians, porque eu sou palmeirense. Então, parabéns a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Essas foram as palavras do mito Jair Messias Bolsonaro. Em nome da Câmara Municipal, do vereador, o presidente da Câmara, Milton Leite, nosso muito obrigado mais uma vez pela cessão do espaço. Nosso vereador e os demais vereadores aqui da casa. Em nome do vereador Holiday, o nosso muito obrigado a todos pela presença. Em nome do nosso presidente Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. O Lúcio, a esposa do Lúcio. Dá licença aqui, chefe. Lúcio. Deixa eu passar aqui, chefe.